do canal Siga. Recentemente, meus amigos da Iniciativa Condor me pediram para responder o que eu penso do Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica. É difícil não ter uma admiração pelo Maurício de Souza. Porque, querendo ou não, ele é uma das poucas coisas que impede a imbecilização total da criança brasileira, que perdeu o direito de ter entretenimento, perdeu o direito de ter uma infância, como se já não tivesse perdido todo o resto. Um processo longo, um processo que durou 200 anos. A Turma da Mônica, do Maurício de Souza, ela é uma obra que tem um grande mérito, porque ele conseguiu, nos seus gibis, criar um universo em cima do imaginário da criança brasileira, que é algo que muitos tentaram, mas quase ninguém conseguiu. Ele criou um universo, ele criou um mundo a partir do imaginário que as crianças brasileiras tinham no seu dia a dia. A partir, por exemplo, era muito fácil para a criança brasileira se projetar os personagens da Turma da Mônica e se identificar com eles, né? E eles viam a exploração daquelas situações engraçadas, das lendas urbanas, né? Entre outras coisas, por exemplo, das situações históricas, que você também via essas referências, né? Da religiosidade brasileira, né? Das várias aspirações que todos eles tinham, né? De uma maneira ou de outra. E tudo isso era integrado de um modo que fizesse a criança brasileira poder partilhar daquelas aventuras que eles viviam. Eram aventuras que muitas vezes aconteciam no cotidiano dos personagens, que eram eventos usuais. E as crianças podiam se ver em um mundo de aventuras. Isso é algo que pouca gente no Brasil conseguiu fazer. É algo que pouca gente no Brasil conseguiu fazer. E nisso, Maurício de Souza está de parabéns. Porque o Maurício de Souza, além de ser uma figura de vastíssima cultura, Maurício de Souza, em termos culturais, é um monstro. É uma pessoa de grande erudição. Além disso, ele conseguiu parar o processo de imbecilização da criança brasileira. Eu ouso dizer que em 30 anos, a obra do Maurício de Souza, uma pessoa da direita falou, e é verdade, ela alfabetizou muito mais crianças que o Paulo Freire. Queiram as pessoas ou não. E nesse processo ele dava, né, muitos conhecimentos, ele ensinava, de certo modo, as crianças a explorar o mundo. Ele conseguia muito bem projetar nas mais diversas situações históricas. Por exemplo, tem uma tirinha memorável em que o Cebolinha é o último dos templários. E ele vai salvar, né, o seu mestre da fogueira. E quando ele chega lá, tá só as cinzas, aí o Cebolinha fala: demolei. E ele tinha um dom de fazer até a merchandising, até as campanhas de publicidade. Por exemplo, eu me lembro que quando eu era pequeno, de uma revista da Turma da Mônica com a Itapemirim, né? Em que os personagens visitavam o Brasil inteiro.
lá você tinha, mesmo através da merchandising, você tinha uma exploração da vida das pessoas e uma exploração de um mundo que ainda estava por descobrir e que as crianças ainda poderiam fazê-lo. Você tinha alguma... Ele criou todo um universo em cima disso. Você tinha algumas tirinhas mais filosóficas, como aquelas do Horácio, dinossauro, né? Tem a figura do Chico Bento, que é meio que a personificação do jovem, do campo, na cultura católica do interior. Você tem todo esse universo, né? Tem o Penadinho, né, que é o espírito vagante, a alma do purgatório, a alma penada que vem para brincar com as crianças. E nisso ninguém pode negar que a criança brasileira teve o seu imaginário transformado em um universo imortalizado. Agora, é claro que depois que o Maurício de Souza ficou mais idoso, né, começaram a assumir algumas figuras dúbias, entraram na redação da Turma da Mônica, né? E isso já gerou algumas coisas estranhas. Por exemplo, naquela Mônica Jovem, parece que colocaram, nunca me interessei por ver a Mônica Jovem, né? Mas parece que alguém colocou a frase, meu corpo, minhas regras. E parece que ele não gostou, foi demitida a pessoa que disse isso, né? Porque o feminismo consegue avacalhar quase qualquer coisa. Impressionante. Mas a Turma da Mônica, eu ainda considero que o saldo é amplamente positivo, né? Amplamente positivo. Por exemplo, os meninos me mandaram uma historinha, né? Naquela era em que as pessoas, em que ainda tinha pessoas decentes combatendo as drogas. A Mônica fazia parte de uma campanha do governo federal. Aí tinha um coleguinha oferecendo a Mônica maconha. Aí a Mônica ia lá com o coelhinho bater no traficante. O traficante saía totalmente acabado. É que hoje, como politicamente correto, já tem muita gente que tem raiva do Maurício de Souza, né? Na esquerda, porque a Mônica é uma representação machista da mulher, o Cebolinha zomba das crianças que têm problema de dicção, né? A Magali zomba, é gordofobia, né? Zomba das crianças que comem muito, não pode. Mas o Maurício de Souza é um dos últimos expoentes do velho Brasil que ainda persiste. Porque o resto, quase tudo se acabou. Quase tudo se acabou. Os filmes que passavam na nossa infância não passam mais. Os desenhos não passam mais, mesmo que não fossem do Brasil. Politicamente correto tomou conta da mídia. O que era exibido, o que era lido há 10 anos atrás, não é reeditado hoje. Para quê? Para que as pessoas se esqueçam de como era bom o país em que elas viviam. De como era boa uma época em que as pessoas podiam ter sonhos. Acho que só restam duas coisas. Acho que eu ouso dizer que só restam dois desses sinais: Silvio Santos e Maurício de Souza.
Maurício, forte abraço para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o like e coloque a sineta. Pois um forte abraço a todos e até mais.